Fala galera, aqui é o professor Lucas com mais uma aula para vocês. Hoje eu mostro a aula sobre equilíbrio químico. E antes de mais nada, já curte para que esse vídeo tenha um alcance maior e para que as pessoas que se importam, né, recebam esse vídeo. Compartilha também, vai me ajudar bastante. Então vamos lá. O que é um equilíbrio químico? É um equilíbrio dinâmico, em que reagentes podem virar produtos e produtos viram reagentes o tempo todo, sem cessar. No exemplo eu botei A mais B dando 2AB e 2AB dando A mais B. Isso é um equilíbrio e é representado da seguinte forma, na terceira linha. A mais B, seta de equilíbrio, ou seja, para a direita e para a esquerda, 2AB. Além de tanto reagente estar virando produto, outra coisa importante do equilíbrio químico é que, apesar de eles estarem se transformando o tempo todo, eles chegam a se equilibrar em um determinado valor. Quando o reagente vira produto, logo depois outra molécula de produto pode virar reagente de novo. Então, o patamar dos dois é mantido constante. Pode ser alto, baixo, não interessa, mas a concentração de cada um fica constante. Vamos exemplificar? Temos duas moléculas que em determinado momento elas se chocam e viram nossos produtos. Mas no instante seguinte elas podem se chocar de novo e virar os reagentes. Isso é um equilíbrio químico. Tá, mas beleza. Eu sei que o produto vira reagente e eles mantêm no mesmo patamar, mas onde isso é usado na prática? Produção de fertilizantes. Por quê? Um dos precursores principais é a amônia, ele está totalmente ligado a um equilíbrio. Se esse equilíbrio não for controlado, nunca vai ser produzido amônia suficiente nem fertilizante. Onde mais? No nosso corpo. O nosso corpo precisa gerar açúcar, precisa armazenar, dar açúcar ao cérebro, entre outras várias reações bioquímicas que não funcionariam se o nosso corpo não soubesse manusear bem esses equilíbrios químicos. E tá, vamos entender então como isso funciona. A partir daí a gente começa a falar sobre o princípio de Le Chatelier. Quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar para reduzir o mínimo ao efeito da perturbação. Imagina uma balança. Essa balança é o sistema. E vem então efeitos externos. Estímulos externos podem ser temperatura, pressão, adição de reagente ou produto. E essa balança é desequilibrada. E aí, o sistema fica de braços cruzados? Não é bem assim. O sistema ele vem com estímulos internos que vão variar a concentração dos seus reagentes ou produtos para que essa balança se iguale. Vamos então pontuar cada um desses estímulos externos, entendê-los? Temperatura. Imagina que você quer aumentar a temperatura de um sistema. Então você está dando mais calor, né? Como o seu sistema pode reagir? Se for uma reação endotérmica, esse calor ele pode ser absorvido gerando produtos. Toda vez que passa do reagente para o produto, ele absorve calor. Então, para reagir a um estímulo de aumento de temperatura, a reação endotérmica é favorecida. Já se eu abaixo a temperatura, eu estou retirando calor, concordam? E a reação exotérmica ser favorecida, porque toda vez que os reagentes passam por produtos, ele gera calor. E o calor vai combater essa falta de calor que está sendo gerada pela baixa temperatura. Agora vamos para os exemplos. Vamos lá, pensar no exemplo de A dando B. A dando B é endotérmico e B dando A é exotérmico. Aqui eu botei A pintado de verde, essas bolinhas verdes no meu pote, que vocês podem ver, e B preto. Então, pensem um pouquinho, o que vai acontecer com esse pote assim que eu aumentar a temperatura? Agora vocês veem que aumentei a temperatura e aumentei ainda mais. Poxa, aumentou a quantidade de B. Faz todo sentido, porque indo de A para B é endotérmico. Ele vai absorver esse calor que estava chegando, combatendo então esse estímulo externo. Agora vamos para outro exemplo. A pressão. Como a pressão pode influenciar? Vamos imaginar que 2A dão B. Nesse equilíbrio A equilíbrio B. Tá? Então, se eu tenho A e B do outro lado com 1 mol de gás e A com 2 mols de gás, se eu tiver uma pressão baixa, eu vou favorecer o lado de mais mols de gás, que no caso seria A. E se eu tiver uma pressão alta, eu vou favorecer o lado de B.
Por quê? Porque se eu aumento a pressão, eu tiro um pouco daquelas moléculas de ar, de gás, desculpa, e aí a pressão não vai ser tão grande. Já se eu diminuo a pressão, o que acontece? Eu vou precisar de mais moléculas para preencher aquele espaço. O lado de A seria favorecido. Agora vamos lá, pensa um pouquinho. O que vai acontecer quando eu aumentar a pressão desse meu sistema que eu desenhei para vocês? O que vai acontecer é que, conforme eu vou aumentando a pressão, vocês veem que a quantidade de bolinhas que estão desenhadas diminui, mas a quantidade de B aumenta. Isso porque o lado que tem menos moléculas de gás é favorecido em pressões altas. Concentração. Concentração, como é que isso pode alterar? Imagina uma balança. Eu tenho uma certa quantidade de A, uma certa quantidade de B. Se eu ponho mais A do que deveria, o que vai acontecer? Essa balança vai se inclinar. E o que é que o meu sistema pode fazer? Aumentar então a quantidade de B. Beleza, então pensem um pouquinho. Estou adicionando A nesse meu pote. O que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de bolinhas? Obviamente. Mas também vai aumentar a quantidade de bolinhas de B? Resposta: sim. Cada vez mais. Se eu adiciono mais A no meu sistema, mais B vai sendo formado, de forma a manter o equilíbrio. Agora vamos exercitar? No Enem de 2015 veio a seguinte questão: hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio com o sangue, conforme a reação. Hb aquoso mais O2 aquoso, seta de equilíbrio, HbO2 aquoso. A alteração na concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... E aí à direita vocês veem as alternativas. Primeiro passo, organizar. Qual é o foco da questão? Ele quer saber por que ocorre essa mudança da concentração de hemoglobina oxigenada. Por que tem menos HbO2? O que eu posso extrair de importante? A equação de equilíbrio. E ele também dá uma dica que o oxigênio está diminuindo. Agora vamos esquematizar. A gente repete a equação e a gente pontua A, B, C, D, E. E vamos entender como ele está querendo falar sobre cada alternativa. Na letra A ele fala elevação da pressão arterial. A pressão está influenciando, então ele está falando sobre reagentes gasosos. Aumento da temperatura corporal. E na letra C, a redução da temperatura do ambiente. Lembra que temperatura tem a ver com a reação ser endo ou exotérmica? Na letra D e na letra E, ele fala sobre mudança na concentração de um dos reagentes. Na D é do oxigênio e na E é das hemácias. E aí eu também deixei anotado. Agora vamos para a resolução? Faz sentido para vocês elevação da pressão arterial? Olha, não tem nenhum reagente gasoso. Eu sei que o oxigênio é gasoso, mas no caso ele está aquoso, vocês podem ver na reação. Está dizendo AQ, entre parênteses. Então, não. Aumento da temperatura corporal ou redução da temperatura ambiente, em nenhum momento ele fala se a reação é exo ou endotérmica. Então, também não. Agora ficamos entre a D e a E. Vamos para a E primeiro. Diminuição da quantidade de hemácias. Não há diminuição da hemácia. São pessoas saudáveis que estão fazendo exercícios e por causa da altitude que estão tendo esses problemas. Isso daí já nos dá a resposta da letra D, que diz sobre a mudança da concentração dos reagentes. Queda da quantidade de oxigênio, que desloca o equilíbrio para o lado esquerdo. Com menos oxigênio, menos HbO2 vai ser formado. Portanto, marcamos sem medo, letra D. E olha só, para você que ficou até o final, eu já vou te avisando que na semana que vem vai ter aula sobre equilíbrio 2, ou seja, questões mais matemáticas envolvendo o equilíbrio para você sair bem no seu vestibular, na sua prova, no seu concurso. Obrigado, deixa aí seu joinha, seu comentário. Agradeço pela visualização.